Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e vamos voltar para o DQ Entrevista. Teremos nossa primeira entrevista de 2021. O convidado de hoje é o professor Ademário Iris. O professor Ademário ele é professor de análise instrumental. Ele teve toda a sua formação, graduação, mestrado e doutorado no Instituto de Química da UFRJ. Ele recentemente fez pós-doutorado na Monash University, desculpa aqui o meu inglês, na Austrália, em Melbourne. Atualmente não, já há 30 anos, ele trabalha no Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde é professor de análise instrumental no campus Maracanã. Inclusive, fui colega dele durante um período. Não nos encontrávamos muito, porque eu atuava principalmente no turno da manhã e da tarde, ele no turno da noite. Nos encontrávamos mais em reuniões, mas é, ao longo desses 30 anos, durante alguns desses anos, eu fui colega dele de mesma instituição e de mesmo campus. Um ponto bem interessante é que há 30 anos ele é professor no IFRJ Campus Maracanã, que podemos dizer que é o sucessor espiritual da antiga Escola Técnica Federal de Química, da qual ele foi aluno. Eu acho isso fantástico, né? Eu conheci vários professores de lá que foram ex-alunos, é uma experiência incrível. O professor Ademário vai falar um pouco para a gente sobre a importância de análise instrumental. Não sei se vocês se recordam, há alguns meses atrás, ainda 2020, eu gravei um vídeo sobre as 4 disciplinas mais complicadas que eu tive na graduação. Uma delas foi análise instrumental. Minha experiência foi péssima. Só que isso é algo muito ruim, porque a análise instrumental é uma área muito importante na química, ela fica na borda da química moderna. Não podemos imaginar a química hoje, uma química com aplicação, com utilidade prática no dia a dia, sem pensar na análise instrumental. Então, para nos dar uma visão geral da importância da análise instrumental, vamos conversar um pouco hoje com o professor Ademário Iris. Olá, Ademário, tudo bem? Bom dia, Antônio. E, poxa, muito obrigado aí pelo convite para falar sobre esse assunto, que eu gosto muito, né? Obrigado pela oportunidade. Nada, eu que agradeço muito a sua presença aqui, eu e todos que vão assistir aqui na Universidade da Química. Só um detalhe, pessoal, e Ademário também, essa entrevista está sendo gravada, mas ela está sendo colocada como estreia. Então vocês podem participar colocando perguntas aqui. Eu nunca lembro se é aqui ou aqui. Enfim, podem colocar suas perguntas aí no chat. Se não for possível respondê-lo ao longo da entrevista, posteriormente, eu e o professor Ademário teremos prazer em respondê-los. Ademário, muito obrigado por participar aqui da Universidade da Química, por contribuir com o seu vasto conhecimento na área de análise instrumental. E gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dessa área, né? Por que a análise instrumental é importante? Tem uma diferença entre análise instrumental e química analítica, que normalmente nós vemos como uma sequência. Existe uma diferença entre essas áreas? Fique à vontade para falar sobre o tema que você conhece bastante. Obrigado, Antônio. Bom, a análise instrumental é química analítica. Na verdade, ela é uma sub-área da química analítica, né? O que destaca a análise instrumental é a maneira como você mede, né? No que a gente chama de química analítica clássica, você usa basicamente os seus olhos, né? E instrumentos analógicos, né? Balança, né? Bureta, e quem controla a medição é o operador diretamente, né? Ele abre, fecha a bureta, ele coloca o material para pesar na balança, na gravimetria, né? Na análise instrumental, aquilo que você quer medir vai ser traduzido num sinal elétrico. Então você tem que ter uma maneira, o que a gente chama de um transdutor, né? Algum sistema que transforma a grandeza que você quer medir, né? Físico-química, num sinal elétrico, né? Hoje em dia, isso é transformado num sinal digital, né? E aí, a humanidade, né, o nosso mundo, de uma maneira geral, evoluiu muito na parte eletroeletrônica. A gente tem muita tecnologia eletroeletrônica. Então, no momento que você consegue transformar aquilo que você quer medir num sinal elétrico e depois num sinal digital, você passa a ter toda essa tecnologia à disposição para processar o teu sinal, né, para contabilizar, para fazer cálculo estatístico, etc. E
também para controlar o processo de medição a ponto dele poder ser feito de maneira automática, né? Então, a análise instrumental nada mais é que a química analítica anterior eletrificada e hoje digitalizada, né? Obviamente, tem muitas vantagens nisso aí, tem algumas desvantagens, né? Vamos lá. Quais seriam vantagens e desvantagens de você transformar esse processo de medição num processo eletrônico digital, eletroeletrônico digital? Primeiro, se você coloca mais uma etapa no processo de medição, você aumenta a incerteza, né? Ou seja, o teu desvio padrão, né, vai ser sempre maior, porque você tem mais uma etapa, né? Então, se você consegue medir de maneira clássica alguma coisa, né, e vai medir de maneira instrumental, quase sempre o teu resultado vai ter um desvio padrão maior do que a medida clássica, né? Você não vai conseguir um resultado mais preciso, né? Não vai mudar tanto a exatidão, porque a exatidão depende de padrão, e os padrões são mais ou menos os mesmos. O padrão que você vai usar para uma análise clássica vai ser, muito provavelmente, o mesmo padrão que você vai usar para uma análise instrumental. Tem exceções? Tem, mas, a grosso modo, eu poderia dizer isso. Mas, em termos de precisão, não. De precisão, normalmente, uma análise clássica ela vai ganhar de uma análise correlata feita de maneira instrumental, né? Então, qual é a vantagem de eu usar um método instrumental, né? Bom, primeiro, com as técnicas instrumentais você consegue medir coisas que você não consegue medir com a análise clássica. Seja em termos de nível de concentração, seja em termos de medir mesmo, assim, de você realmente medir coisas que antes você não era capaz de medir, né? E com a análise instrumental você consegue chegar a nível de traço, né? E o que é traço hoje em dia? Hoje em dia é você medir parte por quatrilhão. Você tem técnicas que você consegue medir parte por quatrilhão, técnicas instrumentais, né? E que é impossível de você fazer para análise clássica. Não dá nem para pensar nessa hipótese, né? Tem como, né? Outra coisa que você ganha é a capacidade de automação. Ou seja, o que antes precisava de um operador humano, não necessariamente vai precisar do operador para executar a análise. Você precisa do operador para dar um sentido para a análise. Alguém que vai olhar para aquele resultado e dizer, tá bom, não tá, muda o processo de produção, mantém, né? Ou tá com algum problema, tem que ter alguém para fazer isso, né? Mas o processo de medição pode ser inteiramente automatizado algumas vezes, né? Então, aquela análise que você fazia 1, 2, 3 por dia, se você fazia 3 por dia, em 8 horas de trabalho, você vai poder fazer 9 em 24 horas, se você levar o mesmo tempo. E aí, outra vantagem da análise instrumental, como ela pode ser toda automatizada, robotizada, etc., ela também vai ser mais rápida. Então, você não vai fazer 9, você vai fazer 20, 30 análises de maneira automática, né? Então, para a sociedade de hoje, quando você precisa de alguma grandeza físico-química, quase sempre você vai apelar para um método instrumental. E você precisa, aí qual é a importância disso? Para controlar processos industriais, para controlar a produção de alimentos, para controlar e medir grandezas de saúde, né? Sua temperatura, se você está contaminado ou não pelo vírus, né? Etc, etc. Vai cair método instrumental. Esse é um ponto interessante. Então, assim, a análise instrumental, bom, eu posso passar a vida toda sem ouvir falar esse nome, ok. Até mesmo, talvez como químico, dependendo do curso que eu fiz, eu não tive essa disciplina, posso atravessar sem nem saber o que é análise instrumental. Mas como pessoa, eu me beneficio diretamente da análise instrumental. O tempo todo. Aí fica uma sugestão, não sei se alguém já fez isso, pega um exame clínico que você faz no laboratório, exame de sangue, enfim, qualquer um, dá uma olhada lá de como foi feito
o exame, a técnica utilizada, você vai minimamente reconhecer termos comuns de análise instrumental. Você pode até não se lembrar, você pode até não compreender o funcionamento, mas se você fez a disciplina, você vai relembrar alguns termos ali, vai conseguir identificar alguns termos. Não, na área biomédica, por exemplo, a criação do curso de biotecnologia lá no campus do Maracanã, foi o primeiro curso, né, do Brasil, não sei se da América Latina, de Vamos saber. técnico, é, de técnico em biotecnologia, né, foi para atender essa demanda, porque os laboratórios usam instrumentos cada vez mais sofisticados e nos cursos de biologia, né, ou até mesmo farmácia no Rio de Janeiro, o pessoal não tinha essa formação de instrumentação, entendeu? Aí você cria um técnico em biotecnologia que vai ter essa formação, vai ter análise instrumental, vai ter técnicas de análise bioquímicas na sua formação, né? E para atender esses laboratórios, Poxa, entendeu? isso é bem interessante mesmo. É. E realmente, como eu falei, nós sentimos os efeitos da análise instrumental no nosso dia a dia. E só para citar dois exemplos, por exemplo, o glicosímetro, né, o dosador de glicose, você pega ali a amostra de sangue e vê a sua glicose, ele funciona com base em técnicas de análise instrumental. O oxímetro, que ficou famoso agora no período da pandemia, antes da pandemia eu nunca tinha ouvido falar no oxímetro, também. Isso para só citar algumas coisas que, nesse caso, instrumentos, né, que nós podemos ter acesso direto a eles. Isso sem falar dos das inúmeras aplicações da indústria, onde chega um produto até nós, passou por todo um processo de controle de qualidade, que utilizou técnicas instrumentais que a gente não faz a mínima ideia, né? Nem imagina que passou por isso. A evolução tecnológica da instrumental, na verdade, está jogando ela cada vez mais perto do dia a dia das pessoas. Até pelas questões de miniaturização, né? Você tem instrumentos cada vez menores e o custo, principalmente quanto mais antiga a técnica, mais barata ela se torna, né? E aí você começa a ter instrumentos na sua casa que, na verdade, estão usando técnicas que antes eram caríssimas, que você só encontrava em laboratório, e aí começa a vir para o dia a dia realmente, não só indiretamente, mas diretamente na vida das pessoas, tipo oxímetro, tipo glicosímetro, né, coisas desse tipo. E, na verdade, é sempre assim, ou seja, sempre que você está pegando uma medida que você precisa fazer, transformando isso num sinal elétrico, você está tendo análise instrumental aí no meio, né? Vamos dar alguns nomes aos bois, né? Quando nós pensamos em análise instrumental, pelo menos de uma maneira mais clássica em sala de aula, pensamos em quais técnicas? Bom, a gente pode fazer algumas grandes divisões. Técnicas eletroquímicas, aonde você vai trabalhar com formação de pilha, condutividade, né? A aplicação de campo elétrico para deslocar substâncias carregadas ou semicarregadas, e aí você mede eletroquimicamente. E aí são das técnicas mais antigas, na verdade, porque elas são inerentemente elétricas, né? Então, quando você pensa em condutimetria, né, medida de condutividade que você pode usar para medir concentração, para fazer distulação, etc. Pô, nossa, bota aí 150 anos, provavelmente, que a gente já tem condutimetria, Sim, sim. entendeu? Pô, eletrodo de pH é lá do início do século XX, final do século XIX, né? E já era análise instrumental, Sim. com registro em papel, né? ou em ponteiro, né? Mas já era análise instrumental, tá certo? Então, um grande campo são as técnicas eletroquímicas, né? Voltametria. Poxa, voltametria é uma técnica antiquíssima. E até hoje é uma das técnicas mais sensíveis que você tem de instrumental. É uma das técnicas que você atualmente consegue chegar em parte por quatrilhão. Entendeu? É voltametria.
né? A outra é o ICP-MS, né? A análise de plasma acoplada com espectrometria de massas. São as duas técnicas que você consegue chegar, que eu conheço pelo menos, que você consegue chegar em parte por quatrilhão, né? E olha a voltametria de quando que ela é, entendeu? Né? Uma Uma das técnica, técnicas mais antigas mesmo. isso, né? Então, métodos eletroquímicos. Depois você tem os métodos que usam radiação eletromagnética, interação da luz com a matéria, né? Então, métodos de absorção, né? Espectrofotometria molecular, espectrofotometria atômica, né? E métodos de emissão, né? Fluorescência, que é usada na área molecular, e as técnicas de emissão de plasma, né? Para falar assim das mais conhecidas, né? Que são usadas para medir no nível concentrações atômicas, né? De elementos químicos, né? E não moléculas. Então, esses métodos já são um pouco menos antigos, né? Embora, por exemplo, a invenção da cromatografia, que eu vou falar a seguir, o Tisvet, que inventou a cromatografia, como é que ele mediu? Com espectrofotômetro. Não sei se você sabia disso. Eu não me lembro desse detalhe. Eu Ele, lembro da ele, história, enfim, mas ele, esse detalhe eu não me coleta, recordava. ele coleta as frações. Eu tenho uma tradução do artigo original dele, né? Ele coleta as frações e mede no espectrofotômetro. Que legal. Que ele fez. Ele construiu o espectrofotômetro. Porque ele estava lá na Rússia, cara, entendeu? Ele estava longe pra caramba dos centros mais modernos europeus, entendeu? E não sei nem se talvez já tivesse algum instrumento comercial na época, mas até para ele comprar era difícil, né? Sim. Então mesmo ele tendo dinheiro, né? Porque, pô, imagina na época, não é que nem hoje, né? A Amazon, né? Então ele fez um espectrofotômetro, né? Isso tem no artigo dele. E aí ele usou para medir as frações que ele coletava da coluna cromatográfica, né? Então, digamos assim, depois dos métodos eletroquímicos, você tem o aparecimento e a disseminação, e até hoje, né, você usa demais, né, método espectrofotométrico para um bando de coisa, né? A próxima geração, e aí a gente já mencionou, né, são os métodos cromatográficos, né? Mas eles vão demorar um pouquinho para sair do estado clássico, em que você mede. Embora o TISET já mediu com o espectrofotômetro, mas a manipulação do sistema era toda clássica, né? Era toda manual, né? Então, da invenção da cromatografia pelo TISET, né, lá no iníciozinho do século XX, primeira década, até ele ser reconhecido, que vai levar uns 20 anos para o trabalho dele ser reconhecido, tá? O trabalho dele vai ficar esquecido, ele vai morrer sem ser reconhecido, Triste né? isso. Mas depois alguém vai achar o trabalho dele, vai achar que aquilo tem lógica, que aquilo faz sentido, porque na verdade o problema é que teve um cientista famoso da época que foi tentar reproduzir o trabalho do Tizet e não conseguiu, e publicou isso. Então desacreditou o trabalho dele. Mas qualquer pessoa que for trabalhar com cromatografia clássica, que também é usada até hoje, vai entender que não é tão fácil você manipular, você tem que ter técnica. E se você nunca fez, e na época né, só o Tizet tinha feito, e vai tentar reproduzir, existe uma grande chance de você errar. Que eu acho que é o que deve ter acontecido. Entendeu? E aí o trabalho do Tizet foi desacreditado. Né? E aí você vai ter que esperar uns 20 anos para alguém reler o trabalho dele, achar que o trabalho dele tem lógica, resolver testar com um pouco mais de técnica, um pouco mais de mão, ver que o negócio dá certo, e aí, bum, cromatografia líquida. Só que ainda de maneira clássica. Aí, nos anos 50, vão inventar a cromatografia gasosa, né, que instantaneamente vai para o método instrumental. Né? E aí, com isso, a indústria do petróleo
Meu Deus, agora tem um método que eu consigo caracterizar a fração de petróleo. Porque não tinha. Como é que você vai caracterizar a fração de petróleo, a composição, com o quê? Com destilação? Tu vai levar horas e não vai ficar uma coisa boa, entendeu? Na hora que inventa a cromatografia gasosa, que você injeta e alguns minutos depois já sai um cromatograma com as substâncias separadas, cara, a indústria do petróleo vai investir pesadamente na cromatografia gasosa, entendeu? E aí ela vai lá para cima, né? Aí nos anos 60, bom, e aí vai demorar um pouquinho para instrumentalizar a cromatografia líquida. Ela vai esperar aí mais uns 10, 15 anos depois da gasosa para aparecer como método instrumental, que é um pouquinho mais difícil, né? De você instrumentalizar a líquida. Trabalha com pressões maiores, tem que ter bombas de alta precisão, papapá. Né? O controle é mais complicado do sistema, né? Então, só lá, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, que você vai ter a cromatografia líquida instrumental. Mas que vai ser hiper importante, por exemplo, para a área biomédica. Né? Porque na cromatografia gasosa você só consegue analisar o que é gasoso. E aí você vai ter que esperar o surgimento da cromatografia líquida para você melhorar o controle de qualidade da indústria farmacêutica, melhorar métodos específicos para doenças, entendeu? Que é tudo em meio líquido. Essas moléculas não aguentam ir para o estado gasoso. Uhum. Né? E aí vai ter a cromatografia líquida um pouco depois. E nesse meio tempo, né, pouco depois da espectrometria, antes da cromatografia, mas que também vai levar um tempinho até virar uma coisa comercial, você tem a espectrometria de massas. Né? Que assim, para mim, na minha cabeça, é a outra grande divisão. Né? Assim, eu não vou, na minha descrição, esgotar todos os métodos instrumentais, nem eu tenho essa pretensão, e nem eu conheço todos eles. Né? Mas do que eu vejo a indústria usar, né, no Brasil, em outros lugares do mundo, do que sai nas publicações, tarará, o método, digamos assim, de grande uso, amplo uso, e que está ganhando cada vez mais espaço, né, que estaria faltando, é exatamente a espectrometria de massas, que ela vai nascer, acho que nos anos 30, né? Não, antes disso, desculpa, ela vai nascer no início do século XX, já ganhando um prêmio Nobel. O cara que inventa o primeiro espectrómetro de massas, ele ganha o Nobel, porque ele vai, por causa dele, ele vai conseguir caracterizar todos os isótopos da tabela periódica, que até então você não sabia a composição isotópica dos elementos, né? Então, você vai caracterizar os elementos químicos e a distribuição isotópica deles com a espectrometria de massas no início do século XX. Mas são instrumentos caríssimos, enormes, do tamanho de uma sala, entendeu? Aí nos anos 30 você vai ter a invenção do espectrômetro de massas de tempo de voo, que é um tubinho, né? Pode ser um tubão, mas para você conseguir um vácuo decente é um tubinho. Nos anos 50 vem o Wolfgang Paul e inventa o quadrupolo, que é um espectrômetro de massas desse tamanho, né? E que ele inventa exatamente para poder ir nos foguetes espaciais e poder medir a estratosfera. Na verdade, a pesquisa dele foi paga pela OTAN, né? Eu tenho o artigo dele também, né? Do Wolfgang Paul. Eu tenho, inclusive, a palestra dele quando ele ganhou o prêmio Nobel, que, inclusive, acho que demorou muito para ele ganhar. Ele inventa o quadrupolo nos anos 50 e ele só vai ganhar, acho que em 86, o prêmio Nobel. Levou bastante tempo. E assim, por causa da invenção do quadrupolo, aí, finalmente, a espectrometria de massas se torna comercial. Porque é um instrumento pequeno, onde você consegue fazer um vácuo de alta qualidade rapidamente, né? Que tem uma resolução bastante boa, né? Para você conseguir realmente trabalhar com as moléculas. E aí,
Poucos anos depois, ele acopla com a cromatografia gasosa. A Finnegan faz o primeiro, acho que é a Finnegan, faz o primeiro cromatógrafo acoplado com massas, e aí, né, aí vai embora. Ouvindo você falar aí sobre esses históricos, bom, eu sou professor essencialmente de Química Geral e Química Inorgânica, então atuo presencialmente como professor de base, né? Eu dou aula ali para os calouros, para os alunos iniciais. E aí você já está falando de uma aplicação da química, né? Foi instrumentalizado uma aplicação direta de algumas propriedades químicas. Então, falar de cromatografia, eu, como professor de base, eu penso em forças intermoleculares, interações intermoleculares que vai encontrar uma aplicação mais à frente, uma aplicação no dia a dia, inclusive. Quando falamos de métodos eletroanalíticos, é a eletroquímica básica, que começa ali em química geral, talvez ali no primeiro contato, vai ser expandida, por exemplo, em físico-química ou mais de uma forma mais específica em orgânica, inorgânica, mas é algo que a gente aprende também ali em química geral. Falar de métodos óticos, né? Vamos pensar aí no processo de absorção e emissão, que também é discutido, ou pelo menos introduzido ali em química geral. Então, isso é interessante, porque eu vejo como análise instrumental como fechamento, não sei se exatamente fechamento seria o termo mais adequado, mas a gente vê uma espécie de conclusão de muito daquilo que a gente aprende no início. Né? Aprendemos ali uma teoria, aprendemos ali alguns conceitos básicos. Muitas pessoas, muitos alunos desejam saber para que aquilo vai ser útil no dia a dia, qual a utilidade para aquilo. A gente vê muito dessa utilidade na análise instrumental. Né? Instrumentos que funcionam com base nesses conceitos fundamentais, nesses conceitos Sim. básicos e que fazem mágica. Mágica não, né? Fazem ciência. Mas sai resultados fantásticos ali. Assim, tem algumas pessoas que eu acharia até interessante, o problema é que eles falam inglês, né? Mas enfim. Por exemplo, lá na Austrália, eu conheci o Sharif, né? Ele está nos Estados Unidos agora. O Sharif trabalha com diagnóstico de doenças pelo hálito. A pessoa chega e aí vai no cromatógrafo, faz um perfil, né, e detecta se a pessoa tem diabetes, tem câncer, tem doença do pulmão, entendeu? Pelo hálito. Uhum. Né? Então, né? Não, tem algumas coisas que realmente parecem mágica mesmo, né? E a química é fantástica. Eu acho que são dois apaixonados por química aqui conversando e tem essa visão, além de tudo, romântica também da química. Ademar, olha só, o tempo, às vezes, ele não joga muito a nosso favor, né? Gostamos de conversar, falamos, eu ficaria aqui te ouvindo muito ainda sobre esses aspectos históricos, mas, infelizmente, a gente precisa ter aqui uma certa limitação, mas ainda temos mais coisas para falar. Um sentimento que eu tenho, né, eu não sei muito como está hoje, mas eu fui formado numa época, eu fui formado ali no início dos anos 2000, até metade ali dos anos 2000, na UF, que tinha um curso de graduação em Química bem pesado, inclusive. O curso de licenciatura é muito próximo do curso de bacharelado. Não tive a oportunidade de fazer a escola técnica, como você fez, então o meu primeiro contato com a área de instrumental foi ali um pouco à frente, no meio da graduação. Embora tenha sido uma experiência ruim para mim, devido às circunstâncias naquele momento, naquele instante, eu sempre olhei como sendo uma disciplina muito importante, uma disciplina fundamental, até mesmo para o aluno de licenciatura, que Sim, concordo. Eventualmente para o ensino médio ele nem venha utilizar isso, porém a nossa visão fica mais ampla, a gente entende como as coisas funcionam e, para mim, claramente, um professor que tem um conhecimento mais amplo vai ajudar a formar alunos melhores, vai ajudar a que os alunos tenham também uma visão mais ampla das coisas. Se ele não tem essa percepção, ele não vai conseguir ensinar isso, vai ter dificuldades para ensinar isso. E eu mesmo tendo feito, sou apenas licenciado, não tenho o curso de bacharelado, eu fiz obrigatoriamente a área de Instrumental 1 e fiz a área de Instrumental 2, que era uma disciplina obrigatória apenas para o bacharelado, fiz questão de fazer.
Hoje eu noto que existe um movimento nos cursos de licenciatura de mudar um pouco esse perfil e até mesmo retirar algumas disciplinas, entre elas a análise instrumental. Alguns cursos de licenciatura não teriam a Eu lamento disciplina muito. de análise instrumental. Eu queria saber a sua opinião nesse Eu respeito. Como lamento, você olha isso? eu lamento isso profundamente, porque você está cortando o cara da química moderna. É, Ele não vai entender como as coisas são medidas. Porque, na verdade, tudo que se mede em química hoje, com raríssimas exceções, é medido por análise instrumental. Então, você não vai entender como é que as coisas são medidas. Entendeu? Por exemplo, eu quando eu discuto com você que o método instrumental vai ter uma precisão um pouco menor, porque vai ter mais uma etapa, poxa, o cara não vai ter nem essa noção. exatamente. Isso tem significado para quem entende o mínimo disso, né? Para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe a diferença entre precisão e exatidão, por exemplo, são palavras, até mesmo sinônimos, né? Dependendo como a pessoa encare, como que ela é, absorve essa informação. Eu também lamento, porque mesmo pensando ali na formação do professor de ensino médio, mesmo que ele não utilize isso diretamente, não esteja ali no seu conteúdo programático, ele não vai dar aula de análise instrumental, mas isso vai enriquecer muito a qualidade da aula. Eu sempre olhei dessa maneira. Tanto é que eu fiz questão de fazer disciplinas como análise instrumental 2, que eu não era obrigado a fazer, mas fiz questão para ter uma visão melhor sobre as Você técnicas. citou alguns exemplos, né, do oxímetro, do medidor do glicosímetro. Esse professor ele não vai ter segurança para citar um exemplo desse. Dizer que é uma medida química, por exemplo. Entendeu? Não, é verdade, um exemplo. Se eu não tenho essa percepção mínima, não citaria nem esse exemplo. O cara vai ter medo de citar isso. Entendeu? Aí alguns dizem, não, professor, isso não é química, não. Sabe? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, olha só, o sinal químico foi transformado num sinal elétrico, e aí você está vendo a medida no final do sinal elétrico, mas na verdade originalmente é uma medida química. Ele não vai poder dizer isso. Teria bastante dificuldade nesse respeito. Enfim, mas eu tenho observado essa tendência. Inclusive, pessoal, se alguém estiver assistindo essa entrevista, depois deixe nos comentários, seja durante a entrevista ou então na parte de baixo dos comentários mesmo, como que está o seu curso de licenciatura, se tem análise instrumental, se não tem. Compartilhe com a gente essa informação. Bom, outro aspecto também, Demário, isso eu não comentei no início do vídeo, acho que seria um ponto interessante comentar agora. Na condição de aluno de análise instrumental, né, todo aluno ele deseja, eu acho que pelo menos duas coisas: ser um bom professor, e ser um bom professor talvez seja algo muito pessoal, né? Um bom professor para um aluno é diferente de um bom professor para outro aluno, mas enfim, de uma maneira geral, desejamos um bom professor e desejamos também algum material bom para estudar. Classicamente, nós temos livros, né? Seria nossa principal consulta, fonte de informação. Hoje em dia, com acesso a videoaulas abertas aqui no YouTube, eu aproveito para fazer um comercial da Universidade da Química, tanto aqui no canal quanto a plataforma de cursos. Temos outras fontes de estudo também, mas isso é algo mais novo. E isso, além disso, né, o acesso a videoaulas não deixa o livro em segundo plano. Pelo contrário, né, o ideal seria ter uns bons livros para estudar, termos uma boa referência bibliográfica, que fosse moderna, que fosse atual, que tivesse uma leitura mais interessante. Bom, temos alguns livros clássicos, vamos dizer assim, alguns nomes no mercado que são referências mais famosas. Acho que o Skug talvez seja o principal em língua portuguesa, né, com tradução, né, para a língua portuguesa. O Harris eu utilizei bastante quando montei o curso de Química Analítica. Acho que ele é mais novo do que o Skug, pelo menos eu conheci posteriormente. Não, o Harris é bem antigo, cara. É bem antigo. Eu conheci há pouco tempo, relativamente pouco tempo, eu não conhecia. Na época da graduação eu estudei sobretudo pelo Skug. Eu acho que o Harris é anterior ao Skug até. Poxa, por um acaso não foi o livro que eu pesquisei na UF. Foi o que eu utilizei para montar o curso de Química Analítica. Gostei bastante dele
inclusive. Não, porque qual é a questão? Às vezes você tem até alguns livros bons, mas que, obviamente, a análise instrumental ela tem essa necessidade de atualização, né? Porque os métodos vão mudando, vão surgindo novas técnicas, tal, e se você tiver o livro sendo continuado, mesmo até que não seja pelo autor original, mas uma equipe ou algumas pessoas se carregam de manter o livro atualizado, aí ele continua no mercado, né? Acho que não é o caso do Skug, ele ainda tem o autor atual. O Harris, por exemplo, eu não sei se ainda é o próprio autor original. Tem um livro que saiu do mercado que eu amava, que é o Gary Christian, Analytical Chemistry. Ele não chegou a ser traduzido. É um livro que eu coloco no mesmo pé do Skug, sabe? É um livro muito bom, muito bom. Mas o Gary Christian faleceu, já tem uns 15 anos, eu acho. E não teve ninguém que pegou o livro dele para continuar, entendeu? Então, virou história, né? Mas é um livro interessante. E o que para mim destaca o Gary Christian e o Skug, por exemplo? O Skug é um best-seller, cara. Skug, você vai nos Estados Unidos, você vai na Austrália, você vai na Europa, é um dos livros mais adotados, tá? Principalmente porque tem exercício. Tá? Que é uma coisa que o Gary Christian também tem. Tá? E que é difícil você encontrar nos livros de instrumental. Tá? Quando você pega um livro desse, que é um livro muito amplo, que tem muita técnica junta, para o cara criar exercício de tudo quanto é técnica, né? E às vezes ele não é familiarizado com todas elas, ele conhece bem algumas, não conhece bem outras, tal. Aí fica difícil. Aí é por isso que eu acho que é tão complicado, às vezes, achar livros de instrumental, que além de uma boa teoria, e aí em termos de teoria eu acho que o campo é até mais vasto, livros com boa teoria, né? Livros que também tenham exercício ou parte prática, exemplo de aula prática, super difícil. Não, realmente. Mas nesse ponto, né? Comentamos agora sobre a bibliografia, sobre livros. E aí, pessoal, não comentei isso no início do vídeo, mas já há alguns anos o professor Ademário, juntamente com o professor Irã, coordenaram a elaboração de um livro de análise instrumental. Já tem alguns anos, eu sei disso porque quando começou a discussão, pelo menos junto com a editora, eu ainda estava lá no FRJ do Maracanã, o Irã, o que eu tinha um pouco mais de contato, comentou sobre a ideia comigo, e eles coordenaram juntamente com outros professores e deram o hercúleo trabalho de produzir um livro de análise instrumental. Análise instrumental, uma abordagem prática, não é isso? Isso. Análise instrumental, uma abordagem prática, publicado pelo Grupo GEM, né, pela editora LTC. Ademar, pode falar um pouco sobre esse livro aí pra gente, algumas características, ou mesmo um processo de produção? Enfim, fica à vontade. Ok. Obrigado, Antônio. Obrigado aí pela abertura para falar do livro, né? Na verdade, esse livro é uma ideia antiga lá da gente, né? Porque a gente tinha essa dificuldade, né? A literatura, às vezes, ela tinha poucos livros, né? Que tinham exercícios, etc. A gente sentia essa necessidade. A gente criava muito exercício, né? Às vezes, a abordagem quantitativa, por exemplo, não era do jeito que a gente queria, porque a gente sabia que o aluno ia para a indústria, ia usar métodos de cálculo, né? Padronização interna em cromatografia, que você não encontrava nos livros, a explicação de como é que o cara fazia aqueles cálculos, né? E a gente, pô, né, a curva de calibração de eletrodo, cara, é raríssimo você encontrar isso em livro. Como é que você calibra um eletrodo? É uma coisa que o nego faz todo dia na indústria, né? A gente, cara, tá faltando um livro que tenha isso, né? E a gente pensou, vamos começar a criar um material próprio, apostilas, lista de exercício e tal, mas já pensando no futuro numa ideia de livro, né? E um dia o Irã veio com uma proposta de editora, então vamos sentar, né?
E eu acho que o fato da gente ter sido originalmente uma escola técnica, né, ajuda muito nesse aspecto. Por quê? Porque a gente está muito acostumado a trabalhar em equipe, né? A instrumental sempre trabalhou em equipe, a gente tem reuniões semanais ou quinzenais da equipe para discutir andamento de curso, discussão de aula prática, como é que está a organização do laboratório, né? Então a gente tem esse hábito de se reunir, né? E de trabalhar junto, de fazer material junto, né? As próprias apostilas sempre tinham 2, 3 autores, né? Tal da equipe, e alguém da equipe depois revisava, enfim, a gente já tinha isso, e que ajuda muito, que é uma coisa que eu acho que realmente é complicado você escrever um livro desse, pela vastidão de assuntos que você tem que tratar. Mesmo que a pessoa domine tudo, para ela escrever um livro desse, dá muito trabalho, né? E a gente, então, ajudado pelo fato de que a gente já vinha acumulando material, já tinha exercícios, já tinha as apostilas, tinha desenhos, diagramas que a gente mesmo tinha feito, né? A gente, bom, então vamos organizar o livro, né? E por último veio a pandemia, né? Que não é uma coisa boa, né? Acho que para ninguém, mas que teve essa consequência, facilitou o nosso trabalho final, exatamente aquela arrancada final de você, da editora, pegar o livro bruto e transformar no produto acabado, em que fica aquele ping-pong. Eles revisam, mandam de volta para você, você manda de volta para eles, e vem os desenhos, e vai para o desenhista para dar um acabamento mais profissional, e depois volta para você e tem correções. Isso dá muito trabalho, né? E aí o fato da gente trabalhar em equipe, o fato da pandemia, né? Ajudou muito a gente a fazer no início a elaboração de todo o material, né? E junto com a pandemia, essa finalização, que aí, é claro, foi basicamente encabeçada e organizada por mim e pelo Irã, né, o tempo todo. Mas todos os autores, de uma maneira geral, participaram, né, alguns mais em alguns capítulos, outros em outros, mas, sabe, todo mundo leu, todo mundo deu palpite, todo mundo... e eram 10 pessoas, tá? É complicado, às vezes, né, você gerir isso tudo, mas, ao mesmo tempo, diminui, se a equipe colabora, né, harmoniza, diminui os erros, né? O texto fica mais fluido, porque quando alguém da equipe dos 10 lê e diz, pô, esse parágrafo aqui pode ficar mais claro, não? Né? E aí você, peraí, deixa eu pensar, né? Ou às vezes até a professora já dá um palpite. Não, essa frase aqui, ó, será que esse parágrafo então não pode vir para baixo ou ir para cima? Né? E aí o texto melhora, né? Então eu acho que a gente acabou, eu não vou ser modesto não, eu acho que a gente fez um livro que reflete, né, os quase 40 anos, não, quase 40 anos de ensino de análise instrumental, né, como disciplina. Na verdade, na antiga Escola Técnica Federal de Química, as primeiras aulas práticas de análise instrumental foram dadas dentro da disciplina de análise quantitativa, para depois virar a disciplina independente. Então, as primeiras aulas práticas foram dadas em 1979. Por que eu sei disso? Porque eu era aluno. Eu fiz essas aulas, tá? Dentro da disciplina de quantitativa, o professor Reinaldo Carvalho Silva, que foi quem criou a disciplina de instrumental na escola técnica, né? Ele era professor da Quanti, e aí, com a anuência do Gershon, que era o professor, digamos assim, o coordenador da equipe, né? Ele começou a colocar algumas práticas de análise instrumental dentro das práticas de quantitativa clássica, né? E aí, em 82, a disciplina foi criada, né? Então, em 79, a gente teve as primeiras aulas práticas, que eu presenciei e fiz parte, né? Em 82 eu já não estava mais lá, mas a disciplina foi criada,
E foi a primeira disciplina de análise instrumental em cursos técnicos da América Latina. Puxa, caramba, não tinha noção do significado histórico dessa disciplina. A ponto de, em 91, teve um curso lá na escola, eu tinha acabado de entrar como professor, para professores da América Latina. Veio gente do México, da Colômbia, do Peru, da Argentina, né? Patrocinado pela OEA. Né? Por quê? Porque nós éramos a primeira escola técnica da América Latina, na área de química, a dar curso de instrumental. E na época já tinha quase 10 anos. Eu nem sabia disso, mas sempre falo que que eu tenho um orgulho enorme de ter dado aula no FRJ Maracanã. E esse é mais um detalhe, né, que eu não conhecia, que aumenta ainda mais essa honra, esse orgulho. Bom, então tem o livro, né? O livro ele aborda as principais técnicas que a gente considera de mais uso no mercado, né? Para dar formação, obviamente, primeiramente para os nossos alunos, mas a ideia é um livro que sirva também para profissionais, né? Para o cara poder consultar, para o cara... Como é que faz aquele cálculo mesmo? Né? O que está por trás das equações de padronização interna? Né? Como é que eu deduzo isso? De onde é que veio isso? Né? Aí no livro a gente tenta dar essa abordagem... o Reinaldo falava, né? O desvelar da caixa preta, você entender como que você mede, de onde é que vem o sinal, como é que aquela grandeza original que eu queria medir, né? Como é que são os detectores, como é que eu transformo isso no sinal elétrico, né? Para gerar depois uma calibração, etc. E medir, né? E depois como é que eu faço essas contas e entender o que está por trás do equipamento. Então, na verdade, o livro tem essa ousadia, vamos dizer assim, né? E essa abordagem quantitativa que a gente acha que é muito importante para o profissional, né? Porque, na verdade, a instrumental ela sempre quer medir, né? Então, vamos medir direito, vamos calibrar direito, vamos, né, usar boas práticas de laboratório, uma estatística decente, etc. Né? Então, o livro tenta ir nessa direção. Não, isso é muito, muito legal mesmo. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Olhando aqui eu li o prefácio os dois prefácios, né, do livro. O primeiro prefácio foi escrito pelo professor Gershon, que eu não conheci pessoalmente, mas tem alguns vídeos dele no YouTube. Né? Procura lá, professor Gershon, Química Analítica, enfim. Ele foi um professor. Foi um professor. Poxa, eu não cheguei a conhecê-lo, ele faleceu há alguns anos, mas os vídeos que eu encontrei dele são excelentes. O segundo prefácio foi escrito pelo Aníbal. O Aníbal foi meu professor de Química Analítica 1, e tenho boas lembranças daquele período, inclusive das provas. Eram provas nada fáceis, inclusive. Algumas provas levavam facilmente 4 horas e meia para serem feitas. A gente comentou aqui, né? O primeiro curso de cromatografia que eu fiz foi com o Aníbal. Pois é. Mais um exemplo de como o mundo é pequeno, o mundo químico é pequeno. Olhando aqui a lista dos autores, né, eu conheço praticamente todos eles, mesmo que seja apenas de corredor, quando estive lá no FRJ Maracanã. Com destaque aqui para o Ricardo Cassella, que foi meu professor de Química Analítica 2, um excelente professor, um dos melhores professores que eu tive. Inclusive, pela data da gravação dessa entrevista, foi ontem, né? Mas ela vai ser publicada posteriormente. Eu gravei um vídeo falando sobre os absurdos do limão alcalino. Pois é. Aí um rapaz comenta lá alguma coisa, não, ele é ácido, mas ao entrar no corpo passa por algumas transformações e é capaz de alcalinizar o sangue. Enfim, o Cassella comentou esse comentário, eu fiquei bem feliz de saber que ele assistiu o vídeo aqui do Universidade da Química,
Eu respondi ele, eu acho que você fez eu perder meu tempo, né? Você me ensinou coisas erradas sobre pH, sobre tampão, sobre hidrólise, né? Tu me ensinou tudo errado, só pode. Não, É. Não, o Cacela, cara, ele foi nosso professor também. Não sei se você sabe disso. Ele ah, trabalhou no Maracanã. sim, quando eu dei aula, quando eu fui professor da UF, professor, aluno dele, quando eu fui aluno da UF, quando fui aluno dele, ele tinha acabado de sair do Maracanã. Sim. E ele sempre falou com muito carinho mesmo do Maracanã. Demais Não, mesmo. Ao longo ele, da aula ele sempre ele deixou referenciava saudade, o não, ele Maracanã. deixou saudade. A gente, né, claro, a gente sempre desejou o melhor para ele e tal, mas ele deixou saudade. A gente, tanto que quando a gente foi fazer o livro, a gente convidou, pô, Ricardo, vem escrever junto com a gente, né? Não, a UF com certeza ganhou muito com ele. Assim. Uhum. E o FRJ acabou perdendo, mas é a vida, né? Não, é aquela história, a gente forma não só os alunos, né? A gente forma professores também, que vão para outros lugares. Eu estava comentando, você não chegou a conhecer o Jorge Hudson, né? Que foi o primeiro professor da área de, assim, que ele veio para dar o aporte para os cursos de biotecnologia, né? Para o curso de biotecnologia, pela formação que ele tinha, né? Ele era um biólogo com a visão instrumental, né? E hoje ele está na UENF, né? Mas, pô, ele contribuiu pra caramba, né? Até porque, cara, eu também um dia vou sair, daqui a pouco, na verdade, daqui a pouco eu tô aposentando, né? E outras pessoas vão continuar. E aí, como você falou, eu sou ex-aluno, voltei para a escola porque eu gostei de estudar lá, né? E adorei, na verdade. E eu espero que venham outros depois de mim com esse mesmo sentimento, né? De carinho, né? Pela instituição, né? Mas, assim, eu encontro ex-aluno, pô, em tudo quanto é lugar, cara. Pô, né? Provavelmente deveríamos ter alguns comentários aqui de colegas seus de curso técnico. Tem algumas pessoas aqui que comentam que estudaram na Federal de Química. Enfim, terão alguns Não, comentários por aqui de pessoas conhecidas, com a certeza. gente tem um grupo de zap até hoje. Se fala, nossa. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, Ademário, olha só. Nós já estamos chegando a quase uma hora de conversa, né? O papo flui bem, enfim, o tempo passa e a gente nem percebe. Mas para finalizar, se alguém estiver interessado em adquirir o livro, por exemplo, o material de vocês, ou análise instrumental, uma abordagem prática, onde ele pode obter mais informações sobre o conteúdo do livro, conhecer um pouco mais, se estiver na dúvida, compro ou não compro, é, onde ele poderia obter um pouco mais de informações? Bom, tem o site da editora, né, que eu vou deixar disponível aqui para você. Eu vou deixar na, E, na, na edição aqui. e aí, lá, não só ele pode ver uma descrição mais minuciosa do livro, quais são os capítulos, quais são as técnicas que tem, ele pode acessar algumas páginas e ver como é que está o layout do livro, etc. Né? E se quiser, obviamente, comprar diretamente pelo site, né? Acho que é um bom link para isso, tá? Além disso, claro, a gente é uma instituição pública, a gente está lá no Maracanã, Instituto Federal, né? Dos 10 autores, né? 6 são lá do Maracanã, 2 são do campus de Caxias, né? E 2 são externos, um Ricardo Castelo, outro a professora Mônica da UFRJ, o Júlio e o Adnei lá de Caxias, e além de mim tem o Irã, tem o Alexandre, tem a Renata, tem a Ana Luísa. Cara, não posso esquecer ninguém, peraí. Eu, Alexandre, Irã, Renata, Ana Luísa. Tá faltando um. Tá, é o Rafael. Rafael, meu Deus, Rafael Rafael. Maia. Mas eu Rafael olhei a cola, Maia, eu que olhei é a o, cola aqui. que é o cara fera de cromatografia, trabalhou anos na área de análise de doping lá na UFRJ, né, com o professor Hadler, que eu tive a honra de fazer o doutorado, né? E o Rafael trabalhou muitos anos com ele, né? Então, manja muito de cromatografia, né? Então, a gente tem aí essa galera excelente aí que ajudou a gente a finalizar esse livro, né, que agora está disponível. Eu espero que possa ser muito útil, não só para os nossos alunos, mas
para outras pessoas, né, para outros alunos de outras instituições e profissionais, né, porque a ideia do livro é ajudar estudantes e profissionais, né? Tem toda uma abordagem quantitativa bastante detalhada, né, como que você finaliza os cálculos, como você calibra, a gente deu uma atenção muito grande a isso, né? Ademar, eu tenho certeza que muitos profissionais vão se beneficiar, incluindo eu. Com certeza eu serei Obrigado. uma daquelas pessoas que irão se beneficiar bastante do trabalho de você e, por extensão, o público aqui da Universidade da Química também. Só queria puxar um pouco a sardinha aqui para a Universidade da Química. Caso alguém esteja interessado em Claro. comprar, podem comprar pelo site da editora, se preferirem. Mas se quiserem ajudar também a Universidade da Química, eu vou deixar o link aqui da Amazon para que vocês comprem também. Quem quiser, enfim, comprar pela Amazon, peço que utilizem então esse link, porque com isso vocês ajudam também aqui ao canal. Sim, diga. Uma observação, né, você lembrou daí do seu patrocinador, que eu não posso deixar de falar. A gente teve uma colaboração maravilhosa das empresas da área de instrumentação, tá? A gente queria falar dos equipamentos que estão no mercado, né? Na hora que a gente vai falar de espectrofotometria, quais são os espectrofotômetros que existem, o que se compra, etc. Ou então dar um pouco do histórico do surgimento dos equipamentos, né? As empresas que começaram a produzir, como é que era o equipamento lá, como é que está hoje. Às vezes é a mesma empresa que está produzindo lá no passado, que era inovadora lá no passado e continua inovadora hoje, né? Então a gente queria dar essa ideia, e aí a gente não precisa reinventar a roda, né? Pô, os caras têm desenhos, diagramas maravilhosos que eles usam já para vender os equipamentos, etc, né? E aí a gente entrou em contato, olha, a gente queria usar uma foto de vocês, a gente queria usar um desenho, a gente queria usar um diagrama, a gente queria usar né, materiais. E o pessoal, claro, né? Por favor, né? Vou mandar uma foto de mais qualidade para vocês, tal. Cara, foi uma colaboração assim rápida. Era coisa assim, às vezes eu mandar o e-mail pro cara de manhã, né? De tarde eu já ter a resposta, entendeu? E às vezes, não só aqui no Brasil, como fora. Às vezes eu pegava um diagrama de uma empresa lá de fora, né? Por exemplo, hoje em dia tem uns mini espectrofotômetros, né? Que é desse tamanho assim, né? E o fabricante é lá de fora. Tem um importador aqui, mas o fabricante é lá de fora. Então o desenho é do cara lá de fora. Aí eu escrevi: pô, a gente poderia usar o diagrama do teu mini espectrofotômetro para mostrar no livro? Pois não, sabe? Então isso eu queria aproveitar de público aqui, agradecer a colaboração das empresas que ajudaram a enriquecer o livro. Tá? Não, bacana, bacana. É bem legal esse apoio, essa colaboração. No final do vídeo aqui, pessoal, da entrevista, eu vou colocar o vídeo de divulgação do livro. Então, terminando aqui, vocês terão ali um vídeo, um minuto, né, mais ou menos, um minuto e meio, Minuto e meio. de, tem lá o professor Ademar e o Irã falando um pouco sobre a divulgação do livro. E agora eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Ademário por ter compartilhado um pouco de seu conhecimento de análise instrumental, de seu conhecimento sobre a história, desenvolvimento, não só da disciplina ou da área da análise instrumental, mas também um pouco do desenvolvimento da química aqui no Brasil. Né? Você citou vários aspectos interessantes que envolvendo a antiga Escola Técnica Federal de Química. Ademário, mais uma vez, muito obrigado mesmo e sucesso na sua carreira como professor, agora como escritor, coordenador, se tiver outros projetos, enfim, que tudo venha a ocorrer bem, né? Ser desenvolvido da melhor maneira possível. Antônio, muito obrigado. Obviamente aqui a ênfase que é o livro, né? Poxa, eu quero te agradecer muito essa oportunidade e de falar de análise instrumental, né? O privilégio até de poder usar o seu canal para que alcança tanta gente, né? Para a gente falar um pouquinho desse trabalho que eu diria que é um trabalho de formiguinha até, né? Feito ao longo de muitos anos, 40 anos aí, mais de 40 anos, né? De desenvolvimento dentro do nosso instituto, mas que obviamente vem
junto com outros, né, desenvolvimentos das universidades aqui do estado do Rio, né, e da tecnologia da área de química de uma maneira geral, né, que através dos congressos, etc., a gente vai tendo contato, tá? Então, muito obrigado, realmente eu achei um privilégio poder estar aqui conversando com você para falar de um assunto que eu gosto muito, né, e do livro que a gente conseguiu fazer com tanto carinho. Né? Não, o privilégio é meu e do público aqui da Universidade da Química. Mano Mário, tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, cara. Este livro apresenta algumas técnicas instrumentais para análise química que consideramos as mais comuns e de uso mais amplo. É útil tanto para o iniciante quanto para o profissional. É fruto de 40 anos de ensino em cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação em diversas áreas. Os autores são professores do IFRJ, da UF e da UFRJ. O livro é bem ilustrado, repleto de gráficos e tabelas contendo dados experimentais integrados aos conceitos teóricos. Nos capítulos, abordamos a fundamentação e a instrumentação das principais técnicas analíticas instrumentais: potenciometria, espectrofotometrias molecular e atômica, cromatografia gasosa, cromatografia líquida e espectrometria de massas. Estão à disposição do leitor dicas, quadros com aplicações analíticas e avanços tecnológicos, além de exercícios, questões de concursos e referências bibliográficas.